Agora são 8h19 e vamos agora conversar com a nossa colunista Larissa Mies Bombardi, que já está aqui em nossos estúdios. Ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Olá, Larissa, bom dia. Bom dia. Larissa, vamos falar hoje da consulta pública da Anvisa sobre a manutenção do glifosato. Inclusive, essa consulta pública termina agora em junho, dia 6, né? Semana que vem, dia 6. Tá, uma semana. Como é que você está vendo essa consulta pública? Muita preocupação. Acho que se tiver uma palavra para definir essa consulta, ela é um assinte. É uma ofensa à nossa inteligência, à inteligência da comunidade científica nacional. Por que eu estou dizendo que ela é uma ofensa? Porque falta transparência nos procedimentos e na metodologia de pesquisa utilizada, tanto com relação aos alimentos, sobretudo com relação aos alimentos, mas também com relação à água. E quando nós temos acessos aos levantamentos que foram feitos, sobretudo com relação aos levantamentos de resíduo de glifosato na água, a gente pensa que a Anvisa só pode estar brincando. Por que eu estou dizendo que ela só pode estar brincando? Porque não tem rigor científico. Não tem rigor científico algum. São coisas que nós não aceitaríamos nem num trabalho de graduação na universidade. Então, para ilustrar isso que eu estou dizendo, no Mato Grosso, foram utilizadas uma média de 118 mil toneladas de glifosato. Nesse período de 2014 a 2016, o período em que a Anvisa coletou, que o CISÁGUA, né, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, faz essas coletas para poder ver o resíduo de alguns agrotóxicos na água. Então, no Mato Grosso, em que foram despejadas 118 mil toneladas de glifosato, houveram 335 coletas. E em São Paulo, 53 mil toneladas, quer dizer, a metade do uso de glifosato do que no Mato Grosso, e nós tivemos 10.350 coletas. Então, veja, é uma desproporcionalidade total. Então, São Paulo, que usou metade da quantidade de glifosato que Mato Grosso utilizou, teve 30 vezes mais coletas que Mato Grosso. Então, é algo que não se sustenta nas próprias pernas. Nenhum trabalho científico sério pode nenhum trabalho pode ser considerado sério numa desproporção dessas. Enfim, suponhamos que isso fosse razoável da gente trabalhar. Que dados que a gente tem? A gente tem que em Rondônia, 100% das amostras coletadas foram positivas para glifosato. O que é considerado positivo do ponto de vista do Ministério da Saúde para essa pesquisa? Que também não se justifica. É o seguinte, acima de 0,1 microgramas por litro de glifosato é considerado uma amostra positiva. Agora, vejamos que na União Europeia, 0,1 microgramas por litro é o limite máximo estabelecido. Então, a gente considera a amostra positiva, sem uma justificativa do porquê vamos considerar positivo, apenas a partir de 0,1 microgramas por litro, que é o limite máximo na União Europeia. Então, aquilo que é o máximo permitido na União Europeia é a nossa base para dizer se é a amostra positiva ou não. Então, vamos abrir os olhos para isso. Abaixo disso é desconsiderada, a amostra é desconsiderada. Então, a amostra considerada positiva é aquilo que extrapola o limite da União Europeia. Ainda assim, em Rondônia, 100% das amostras de água estavam acima do limite considerado máximo na União Europeia. Em Sergipe, 58%, em Minas Gerais, 42%, Rio de Janeiro, 31%, em São Paulo, 27%. Ou seja, Minas, Rio e São Paulo, 1/3. Em Minas, mais do que isso, mas Rio de Janeiro e São Paulo, mais de 1/3 das amostras com resíduo de glifosato acima do limite permitido na União Europeia. Isso é um escândalo em si. Então, por que eu estou dizendo que é um assinte? São escândalos em cima de escândalos da forma como a Anvisa está trabalhando os dados e quer nos fazer crer que o uso de glifosato é seguro. Então, uma metodologia sem rigor científico algum, com dados coletados de forma desordenada, porque não há uma paridade entre quantidade de uso de agrotóxico por estado e número de amostras coletadas. E, para completar, quando vai analisar resíduo nos alimentos, como a gente já conversou aqui em outros programas, né, Marilu? Sim. O foco é a manga,
e a uva, que são alimentos em que o glifosato evidentemente não é utilizado, se é de forma muito periférica. Por quê? É uma manipulação isso, né? Isso, dá para a gente usar essa palavra nesse caso. Por quê? Né? Por que dá para a gente usar essa palavra manipulação nesse caso? Porque onde é que o glifosato é utilizado massivamente? Na soja e no milho, que são a soja quase 100% do cultivo é transgênico, portanto, uma grande parte pronto para receber glifosato, e o milho em torno de 80%. E esses dois cultivos não foram olhados. Então, como que a gente vai olhar as frutas? Vejam, está tendo toda uma discussão em torno do 2,4-D, porque os vinhedos no Rio Grande do Sul estão sendo afetados pelo 2,4-D utilizado na soja. 2,4-D também é um herbicida. Então, como é que nós vamos olhar para resíduo aonde a gente sabe que ele não será encontrado? Então, isso é muito... É um escândalo do ponto de vista da saúde pública. Então, o Ministério da Saúde agrega dados que não são coletados com rigor científico e quer nos fazer crer que o uso de glifosato é seguro a partir desses dados de resíduo na água e nos alimentos. Para fechar, que eu acho que é muito importante a gente pensar, o glifosato ele foi classificado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente carcinogênico. Então, por isso ele está em debate na União Europeia, por isso o registro dele agora termina em 2021 na União Europeia, isso está em discussão, e a França já decidiu que a partir, independentemente de qualquer decisão da União Europeia, a partir de 2022 ele está banido do território francês. Então, o mundo todo está indo em direção do princípio da precaução, e o Brasil está indo na contramão, dizendo que está tudo certo, que não há perigo, e o que é mais assustador? Vou repetir, por que isso é tão assustador? Porque o que sustenta essa argumentação da Anvisa, elencando a questão dos resíduos, é algo que não tem rigor científico algum e quer nos fazer crer que é um uso seguro. Acho que, para fechar, é importante que as pessoas saibam o seguinte: nos limites em que a gente permite resíduo de glifosato no Brasil, que é de 500 microgramas por litro, 5.000 vezes mais glifosato do que na água da União Europeia, se uma criança de 20 quilos consumir 1 litro de água por dia, ela chega em 60% do que o seu peso corporal poderia tolerar de resíduo de glifosato. Acho que eu vou repetir isso porque acho muito importante. Se uma criança de 20 quilos no Brasil ingerir 1 litro de água em um dia, ela vai chegar em 60% do que o seu peso corporal pode tolerar de glifosato sem consumir um alimento. Então, é algo que a população precisa estar esclarecida, a gente precisa se manifestar na consulta pública sobre o glifosato no site da Anvisa, manifestando uma posição contrária à renovação do glifosato e pedindo um tempo maior. É isso que o Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos está propondo, está se manifestando essa semana. Nós tivemos uma reunião ontem em São Paulo do Fórum Paulista e antes de ontem, também aqui em São Paulo, do Fórum Nacional de Combate aos Agrotóxicos, e a nossa decisão foi de pedir à Anvisa uma ampliação desse prazo, porque não é possível, não há parâmetro de discussão em cima dessa documentação que a Anvisa apresenta. Então a gente vai fazer um apelo aqui aos ouvintes, internautas, telespectadores, para entrarem lá nessa consulta pública da Anvisa e colocarem a sua opinião sobre essa questão. A gente vai publicar, né, no YouTube também essa entrevista da Larissa. Se alguém quiser ouvir novamente, para ter dados, para ter argumentos, pode ouvir e entrar em contato, né, e participar lá dessa consulta pública. Agora, a gente está falando num dia especial hoje, né, Larissa? Isso, que é o dia de manifestação hoje contra os cortes da educação. Exatamente. Você como professora, sim. Aliás, ontem foi dia do geógrafo, parabéns. Foi. Obrigada. E você como geógrafa vai participar como professora, participando da manifestação aqui no Largo da Batata. Em São Paulo, todo mundo no Largo da Batata, às 16 horas. Eu estarei lá também, porque acho que é fundamental. Sem educação, não tem pesquisa, não tem formação, não tem nada. Então, é fundamental, estruturante nessa sociedade que todos nós possamos tomar as ruas, porque não há outra forma de transformação senão por meio da nossa manifestação. Perfeito. E só alertando o pessoal que pode entrar na Anvisa direto lá, consulta pública glifosato, é fácil entrar na Anvisa e dar a sua opinião lá, que você, né, é contra. Depois desses argumentos todos da Larissa, realmente é um absurdo a gente ainda ter o glifosato no Brasil.
Tá certo, Larissa. Muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Tá aí a participação da Larissa Mies Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia.